Os rapazes vão ali como mostruário, ou seja, para corresponder ao par, embora... Mas todas elas têm um par? Todas elas têm um par. Carlos, temos aqui um traje que, apesar de aparentemente parecer simples, tem um simbolismo muito forte. Exatamente. Ele é todo branco. É um símbolo de pureza e de simplicidade. O trajo é o traje de ver a Deus, que neste caso tem sempre esta predominância do branco. Esse termo traje de ver a Deus era porque era utilizado em cerimónias religiosas? Em cerimónias religiosas, no dia de ir à missa, portanto, era por isso que se chamava o traje de ver a Deus. Particularmente antes de 1950, e talvez foi quando começou este ciclo da festa que nós atualmente vemos, mantinha-se o branco, mas não se mantinha, às vezes, esta destrinça entre as duas peças. Podia ser um fato completo, ou às vezes até aparecia algum corpete de cor diferente. Nós não sabemos como é que eram os fatos, mas presume-se que, pelo menos no traje feminino, houvesse sempre uma dose substancial de branco. Quanto ao homem, era o traje melhor que tivesse, independentemente da época em questão. Nós temos fotografias já do século XX, em que temos as raparigas com o traje mais ou menos como este, e temos os homens em fato completo, às vezes com colete e tudo, como era um fato normal. O fato é composto por 3 peças, por uma blusa que, para além de ter algum rendilhado, tem também este pormenor de os botões terem que ser cobertos também por branco, pela saia, que depois vai mais ou menos até aos tornozelos, as meias vão de ser rendilhadas também. E depois os sapatos são de carneiro, embora no princípio, quando as coisas começarem, pudessem ser brancos. E havia ali uma mistura entre o branco e o carneiro. À medida que o tempo foi passando, a questão do branco nos sapatos desapareceu totalmente e hoje em dia estamos com a carneira. A terceira peça são as cuecas, digamos assim, ou seja, são umas culotes. É isto que se aconselha que as raparigas levem por uma questão de comodidade, porque elas vão andar cerca de 5 km durante algumas horas ao sol, porque se for muito justa e pequena, aquilo começa a criar fricção na própria perna e torna-se muito complicado para as raparigas. E importantíssima essa peça. E esta é importantíssima. Esta particularidade da fita, nas fotografias mais antigas, não aparece. Elas antes usavam tudo branco, Portanto, era toda uma mancha branca, independentemente de haver algumas situações em que havia fitas e não tinham significado nenhum. Acontece que a partir de 1950 achou-se por bem que ao traje devia ser dado um pouco de cor. As festas dos tabuleiros eram paroquiais, não eram apenas de Tomar. Hoje em dia a festa dos tabuleiros agrega a festa dos participantes de Tomar e das freguesias de Tomar. Acontece que em 50, quando a Câmara Municipal fez o convite às freguesias, tentou criar-se uma espécie de concurso que era para se ver qual era a freguesia que melhor representaria o espírito da festa. O concurso realizou-se, mas ficou sem vencedor porque não se conseguia distinguir o que é que era. Havia necessidade de as distinguir e atribuiu-se uma cor a cada freguesia. A regra principal
seja a de que a cor da fita corresponda à cor dominante da flor principal do tabuleiro. Depois também deve corresponder a rodilha. Ela é para colocar na cabeça da rapariga e servir de almofada quando este monstrozinho simpático vai na cabeça dela, não é? O tabuleiro vem de tábua que seria um tabuleiro retangular, onde seriam levadas à cabeça as ofrendas. Os tabuleiros também eram diferentes, porque dependia daquilo que cada pessoa pudesse levar, como não havia regras de construção, a não ser um tabuleiro alto, digamos assim. Depois, presume-se que por volta do século XVI, esse tabuleiro retangular e plano e liso ganhou uma forma arredondada e depois para o alto, começando a partir daí a chamar-se os altos cargos. Não apenas por serem altos, mas por ser um carregamento de alta importância. E neste caso são as senhoras que carregam? E neste caso são as senhoras que carregam. E falando agora aqui um bocadinho do tabuleiro, que não é fácil de carregar, não é? Não é fácil de carregar. Porque ele ainda tem algum peso. São uns 12 a 15 quilos. Ao fim de 1 quilómetro já pesa mais. Já pesa bastante. Já pesa mais. Tem uma cesta, tem uma coroa de metal, embora ela seja relativamente leve. As decorações em flor e com as espigas fazem também o seu peso. Dentro do tabuleiro vão sacos de arroz ou pedras para evitar um balanço maior, mas depois porque o pão é pesado, ou seja, tradicionalmente deveriam transportar-se 15 quilos de pão. Uma grande valia que a festa tem é não ser uma reconstituição histórica de algo que foi feito com trajes antigos e à antiga. É uma festa feita pelo povo e para o povo. Ela tem evoluído consoante os tempos. Embora tenha uma ou outra componente religiosa, nós estamos a participar numa coisa que é um fator de identidade nossa, independentemente de ser uma festa originalmente de ofrendas. É o sentido de comunidade, é um sentido de comunidade que é a força muito desta forte, festa. Exatamente. As pessoas precisam de arranjar sempre significados para as coisas. E então costumam dizer, isto é de 4 em 4 anos porque tem que ser. As pessoas chateiam-se sempre a ornamentar as ruas, a fazer as coisas. Muitas ficam zangadas umas com as outras. Portanto, tem que haver um ano para continuarem zangadas, que é o primeiro ano. O segundo ano é para fazerem as pazes. Exato. O terceiro ano para começarem a pensar na festa e prepará-la. E o quarto ano para a festa. E assim chegam à festa e assim chegam todas já todas amigas, exatamente. É um fator de identidade cultural muito forte. Na sua organização, na sua logística, trabalham 200 e tal pessoas, que são a comissão, mas depois formos a contar com os participantes que levam os tabuleiros, com os participantes que fazem as ruas, participantes que fazem as flores. Praticamente não haverá ninguém que não participe na festa. Nem que seja com uma florzinha. Nem que seja com uma florzinha ou com uma coisa qualquer, exatamente. Ó Sr. Carlos, e se eu quisesse vestir isto hoje? Na festa dos tabuleiros em Tomar, o branco dos trajes femininos brilha entre fitas e flores. As mulheres avançam firmes, carregando a oferenda ao Espírito Santo. Em cada gesto, a fé. Em cada passo, a força de séculos de tradição. Um rito que se eleva e atravessa gerações.